Assine aqui, disse Arthur Montenegro, sua voz tão fria quanto o mármore da mesa entre eles. Ele empurrou o documento e uma caneta na direção dela. É um contrato, não uma sentença de morte. Embora, para mim, a diferença seja mínima. Lívia Neves olhou para a linha pontilhada. Sua mão não tremeu quando ela pegou a caneta. O barulho da ponta arranhando o papel foi o único som na sala de reuniões vazia. Ela assinou seu nome com uma caligrafia firme. Ótimo, disse ele, pegando o papel de volta abruptamente. Agora, as regras. Preste atenção. Eles já estavam dentro do carro de luxo, separados do motorista por um vidro escuro, quando ele começou a ditar seus termos. Regra número 1. Nós não nos tocamos. Nunca. Nenhum contato físico acidental ou intencional, declarou ele, olhando pela janela, como se a própria visão dela fosse um incômodo. Lívia permaneceu em silêncio, o que pareceu irritá-lo ainda mais. Regra número 2, continuou ele, sua voz cortante. Em público, para minha família e para a imprensa, você é a senhora Montenegro, uma esposa devotada. Dentro de casa, você é a inquilina do quarto de hóspedes. Nada mais. Ela assentiu lentamente. Seus olhos fixos na paisagem urbana que passava. E a regra número 3, a mais importante de todas, disse ele, finalmente virando-se para encará-la, seus olhos cinzentos como uma tempestade. Não desenvolva sentimentos. Não crie expectativas. Isto é um negócio. Um acordo de 1 ano para limpar uma bagunça familiar. No final, você recebe seu pagamento e desaparece da minha vida. Entendido. Uma pausa se estendeu. Entendido, respondeu Lívia, sua voz surpreendentemente calma. Eu também tenho algumas regras. Arthur ergueu uma sobrancelha. Uma faísca de surpresa genuína em seu rosto impassível. É. Primeira. Respeito, disse ela, encontrando o olhar dele sem vacilar. Não peço afeto, mas exijo civilidade. Você me tratará como um ser humano, não como um objeto que você comprou. Ele abriu a boca para protestar, mas ela continuou. Segunda. Meus planos são meus. Durante este ano, continuarei trabalhando em meus projetos. Não interfira. Um riso seco e sem humor escapou dos lábios de Arthur. Seus planos? Que planos uma garota como você poderia ter? Seu único plano é esperar pelo cheque no final do contrato. Você não precisa se preocupar com eles, senhor Montenegro, respondeu ela, o título formal criando uma barreira deliberada entre eles. O carro parou suavemente em frente a uma mansão imponente que mais parecia um hotel de luxo. Arthur abriu a porta sem esperar pelo motorista. O motorista levará suas malas para o seu quarto. Fica na ala leste, disse ele. Já do lado de fora, sem sequer olhar para trás. A minha é na ala oeste. Tente não se perder. Ele se afastou, sua silhueta desaparecendo pela porta da frente. Lívia permaneceu no carro por um momento. Um arrepio percorreu seu corpo, mas não era de medo. Uma estranha sensação de desafio se apossou de seu coração. Aquele homem não fazia ideia de com quem tinha acabado de se casar. A senhora vai jantar sozinha esta noite, anunciou a governanta, Clara, sem jeito. O senhor Montenegro pediu para avisar que tem muito trabalho e comerá em seu escritório. Lívia olhou para a longa mesa de jantar, posta impecavelmente para 2 pessoas que nunca se sentariam juntas. O cheiro de robalo assado com ervas enchia o ar. Era uma cena de solidão luxuosa. Entendo, respondeu Lívia, forçando um pequeno sorriso para a mulher mais velha. Obrigada por avisar, Clara da governanta hesitou. A senhora quer que eu sirva o seu prato. Lívia olhou para a comida intocada. Um filé de peixe primoroso, aspargos frescos, um risoto cremoso. Era mais do que uma pessoa poderia comer, e a ideia de jogar tudo fora a feria fisicamente. Não, Clara. Mas posso usar a cozinha por um momento? Perguntou ela. A surpresa no rosto de Clara foi evidente. A cozinha, senhora. O chefe pode preparar qualquer coisa que desejar. Eu sei. Mas não quero que nada disso se perca, disse Lívia, levantando-se. É um desperdício. Na cozinha, que era maior do que seu antigo apartamento inteiro, Lívia sentiu uma onda de familiaridade. Aço inoxidável brilhava por toda parte, e uma coleção de facas de nível profissional estava pendurada em uma tira magnética. Era um paraíso. Ela não simplesmente guardou as sobras. Com uma eficiência que teria chocado Arthur. Ela transformou a refeição. O robalo foi desfiado e misturado com maionese caseira e endro fresco. O risoto foi moldado em pequenos bolinhos e frito até ficar dourado e crocante.
Os aspargos foram cortados e adicionados a uma salada vibrante com tomate cereja da horta da mansão. Ela encontrou um conjunto de recipientes de marmita de alta qualidade no fundo de um armário. Com cuidado, ela arrumou cada componente em seu próprio compartimento, criando uma apresentação que era tanto uma obra de arte quanto uma refeição. O que a senhora está fazendo? Perguntou Clara, observando da porta. Fascinada. Meu almoço para amanhã, respondeu Lívia, fechando a tampa com um clique satisfatório. E o de depois de amanhã, provavelmente. Ela fez uma pausa, olhando para a marmita em suas mãos. Não era apenas comida. Era um plano. Era um pequeno acto de rebelião e autossuficiência. Cada grão de arroz, cada folha de alface, era um recurso que ela não desperdiçaria. Assim como não desperdiçaria este ano de sua vida. Um ano, pensou ela, colocando a marmita na geladeira. Um ano para economizar cada centavo. E então? Meu próprio restaurante. A zombaria de Arthur sobre seus planos ecoou em sua mente. Um sorriso determinado tocou seus lábios. Ele podia ignorá-la, podia desprezá-la, mas ele não podia impedi-la de sonhar. E, definitivamente, não podia impedi-la de cozinhar. O que você quer dizer com não haverá almoço? A voz de Arthur Montenegro era perigosamente baixa, um rosnado contido que fez seu assistente, Marcos, dar um passo para trás. Os investidores chegam em 20 minutos. O chefe particular teve uma emergência. Senhor. Intoxicação alimentar, gaguejou Marcos, segurando um tablet como se fosse um escudo. Ele está indisposto. Indisposto, repetiu Arthur, levantando-se de sua cadeira. Eu tenho $1 bilhão nesta mesa e meu chefe está indisposto. Encontre uma solução, Marcos. Agora. Todos os restaurantes 5 estrelas da região precisam de pelo menos 1 hora de antecedência. Senhor. Eu já tentei. Eu não pago você para tentar. Eu pago para você resolver. Arthur bateu a mão na mesa. Sua cabeça latejava de fome e estresse. Ele não conseguia pensar direito sem comer. Marcos recuou para o corredor, o coração batendo forte. Ele pegou o telefone, a mente girando em pânico. Sua primeira ligação foi um tiro no escuro. Clara. É o Marcos. Pelo amor de Deus, me diga que tem alguma coisa pronta para comer aí na mansão. Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, a senhora Lívia fez umas marmitas para ela. Marmitas. A palavra soou ridícula. Mas o desespero era maior. É comida. É comestível. Parece deliciosa, respondeu Clara, um pouco ofendida. Mande para cá. Use o motoboy mais rápido que encontrar. Código vermelho, ordenou Marcos, desligando. 15 minutos depois. Um pacote modesto estava sobre a mesa de mogno de Arthur. Ele o olhou com puro desdém. O que é essa coisa? É uma solução temporária, senhor, disse Marcos, suando frio. Arthur abriu o recipiente com um estalo. O cheiro o atingiu primeiro. Não era o aroma pretensioso da alta gastronomia, mas algo real, confortável. Com um suspiro de irritação, ele pegou um garfo e provou o bolinho de risoto crocante. Ele parou. O mundo pareceu ficar em silêncio por um segundo. A crocância perfeita. O interior cremoso. O tempero exato. Ele pegou um pouco do peixe desfiado. Era fresco, saboroso. Com um toque de acidez que despertou seu paladar. Marcos observava, prendendo a respiração, esperando a explosão. Em vez disso, Arthur comeu outra garfada. E outra. E outra. Em menos de 5 minutos, a marmita estava vazia. Ele largou o garfo com um barulho suave. Ele ergueu os olhos, e sua expressão não era mais de raiva, mas de uma confusão profunda e atordoada. Marcos, disse ele, a voz estranhamente controlada. De onde, exatamente, você tirou isso? Da geladeira da mansão. Senhor, respondeu Marcos, escolhendo suas palavras com cuidado. Deve ter sido algo que o chefe preparou antes de passar mal. Era uma mentira, mas a verdade parecia impossível de explicar. Arthur o encarou por um longo momento, seus olhos se estreitando. Entendo. Diga aos investidores que estou a caminho. Ele empurrou o recipiente vazio para o lado. E livre-se disso. Mas enquanto caminhava para a sala de reuniões, sentindo-se mais focado do que estivera o dia todo, ele não conseguia esquecer o sabor. Aquele não era o estilo de seu chefe. Era algo completamente diferente. Algo melhor. O chefe já se recuperou? Perguntou Arthur assim que entrou na cozinha naquela noite. Clara estava polindo uma bancada de prata e quase deixou o pano cair. Sim, senhor. Ele volta amanhã, respondeu ela, recuperando a compostura. Bom, disse Arthur,
abrindo a porta da geladeira e olhando para dentro como se procurasse por algo específico. Ele deixou alguma coisa preparada antes de adoecer. Meu assistente mencionou um almoço que encontrou aqui. O coração de Clara deu um salto. Ela escolheu suas palavras com o cuidado de quem pisa em cacos de vidro. Não que eu saiba. Senhor. O chefe só havia preparado o seu jantar. Talvez algum dos funcionários do dia tenha esquecido algo. Funcionários do dia. Arthur fechou a porta com mais força do que o necessário. O som ecoou na cozinha silenciosa. Eles têm permissão para usar esta geladeira. Bem. Não, senhor, mas então eu quero saber quem foi. Ele a interrompeu, a voz baixa e afiada. Eu não tolero desordem ou quebra de protocolo. A partir de agora, tudo nesta cozinha deve ser etiquetado. 100 itens esquecidos. Era uma ordem absurda para uma casa particular. E ambos sabiam disso. Não era sobre organização. Era sobre a marmita. Sim, senhor Montenegro, disse Clara, baixando a cabeça para esconder sua expressão. Naquele momento, Lívia entrou na cozinha para pegar um copo d'água. Ela parou ao ver a cena. Arthur, tenso como uma corda de violino, e Clara, submissa e desconfortável. O ar estava pesado com uma pergunta não feita. Os olhos de Arthur se fixaram nos dela por um instante. Havia uma acusação ali, uma suspeita que ele não ousava verbalizar. Ele a olhou de cima a baixo, como se tentasse decifrar um enigma. E então se virou e saiu sem dizer uma palavra. Lívia caminhou até o filtro, serviu-se de água e bebeu lentamente. Ela sentiu o olhar de Clara em suas costas. Ele gostou. Sussurrou a governanta quando ouviu os passos de Arthur se afastando pelo corredor. Lívia colocou o copo na pia. Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que ela dera naquela casa, tocou seus lábios. Eu sei, respondeu ela, a voz igualmente baixa. Ela não disse mais nada. Não precisava. O jogo havia mudado. Arthur Montenegro, o homem que se recusava a dividir uma mesa com ela, estava agora, sem saber, obcecado por sua comida. E ele estava envergonhado demais para admitir. Lívia se perguntou quanto tempo levaria até ele criar uma desculpa para que outro acidente culinário acontecesse. Cozinheira fantasma. Que nome ridículo, disse Arthur, passando o dedo por um gráfico de tendências em seu tablet. E por que isso está na pauta da nossa reunião de estratégia? Sofia, a chefe de marketing, endireitou os ombros. Por quê, senhor? Esse nome ridículo está gerando mais engajamento online do que todas as marcas de alimentos gourmet combinadas. Em 3 meses. Ela projetou uma série de posts de blog e vídeos na tela da sala de reuniões. Eram fotos simples, caseiras, de pratos que pareciam ao mesmo tempo rústicos e incrivelmente sofisticados. As receitas eram curtas, diretas, geniais em sua simplicidade. As pessoas não estão apenas curtindo. Elas estão cozinhando. Estão postando suas próprias versões. É um movimento, continuou Sofia. Ela é anônima. Nenhuma publicidade, nenhum rosto. Apenas comida. É autêntico. É o que o mercado quer. Arthur recostou-se na cadeira, seus olhos frios analisando os dados. E o que você propõe? Que a Montenegro Corp patrocine uma blogueira amadora. Eu proponho que a contratemos, disse Sofia, sua voz firme. Imagine nossa nova linha de produtos gourmet sendo lançada com a chancela exclusiva da cozinheira fantasma. A credibilidade seria instantânea. As vendas seriam estratosféricas. Um silêncio tenso preencheu a sala. Arthur olhou para as fotos na tela. Havia algo naquelas apresentações, uma elegância descomplicada, que lhe parecia vagamente familiar. Ele afastou o pensamento. Ela é anônima. Como você pretende encontrá-la? Ele desafiou. Essa é a dificuldade. Senhor, ninguém sabe quem ela é. Usamos analistas de dados, tentamos rastrear o IP original, mas ela é boa em cobrir seus rastros. É por isso que preciso de mais recursos. Arthur se inclinou para a frente, as mãos unidas sobre a mesa. A lembrança daquela marmita inesperada, daquele sabor perfeito, brilhou em sua mente. Ele queria aquele nível de genialidade para sua empresa. Ele queria possuí-lo. Eu não quero uma parceria, Sofia, disse ele, a decisão se solidificando em sua voz. Eu a quero. Um contrato de exclusividade. Ela trabalhará apenas para mim. Senhor, se conseguirmos encontrá-la. Não se. Arthur a cortou. Quando? Quero que você monte uma equipe. Advogados, investigadores particulares, o que for preciso. Dobre o orçamento. Eu não me importo com o custo. Ele se levantou, sinalizando o fim da reunião. Encontre-a.
Eu quero a cozinheira fantasma. Enquanto sua equipe se apressava para cumprir a ordem, Arthur ficou sozinho, olhando para a foto de um prato na tela. Um bolinho de risoto perfeitamente dourado. Um arrepio percorreu sua espinha. Era idêntico ao que ele havia comido. Impossível. Ele sussurrou para si mesmo. Apenas uma coincidência. Mas a dúvida, irritante e persistente, já havia sido plantada. Marcos. Meu café. A voz de Arthur saiu abafada de dentro de seu escritório. Marcos entrou, equilibrando uma bandeja com a xícara fumegante. Ele encontrou seu chefe olhando fixamente para um prato de salmão grelhado com aspargos, intocado. Seu almoço, senhor, disse Marcos. Colocando a xícara na mesa. Arthur olhou para o prato como se fosse seu inimigo mortal. Leve embora. Mas, senhor, o chefe preparou exatamente como o senhor gosta. Eu disse, leve embora, repetiu Arthur, sem erguer os olhos. Marcos pegou a bandeja. Ao se virar, seu cotovelo bateu na xícara de café. O líquido escuro derramou-se por todo o salmão, criando uma poça marrom no prato branco. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Desculpe, senhor. Foi um acidente, eu juro, gaguejou Marcos. O pânico tomando conta dele. Arthur finalmente olhou para cima. Uma expressão indecifrável passou por seu rosto. Ele não gritou. Não houve uma explosão. Em vez disso, ele disse, com uma calma assustadora, bem, parece que estou sem almoço novamente. Marcos entendeu. Era uma ordem. Um teste. Vou ver o que consigo encontrar. Senhor. Ele praticamente correu para fora do escritório. A ligação para Clara foi rápida e direta. Aconteceu de novo. Preciso de outra. Solução. Meia hora depois. Marcos colocou uma marmita idêntica à da primeira vez na mesa de Arthur. Lívia havia feito um frango assado com limão e ervas, acompanhado de batatas rústicas e uma salada de quinoa. O cheiro era divino. Arthur abriu o recipiente lentamente. Ele pegou um garfo e provou um pedaço de frango. A pele estava crocante, a carne suculenta. As batatas estavam perfeitamente temperadas. Era simples, mas executado com uma perfeição que beirava a genialidade. Enquanto comia, ele falou, quase para si mesmo. Esta cozinheira fantasma é um incômodo. Minha equipe está gastando uma fortuna e não consegue encontrar nenhuma pista. É como se ela não existisse. Marcos permaneceu em silêncio perto da porta, sem saber se deveria responder. Eles dizem que a genialidade dela está na simplicidade, continuou Arthur, apontando para a marmita com o garfo. Pegar ingredientes comuns e transformá-los em algo extraordinário. É uma habilidade rara. Ele terminou a refeição, empurrando o recipiente vazio para o lado. Ele olhou para a porta fechada de seu escritório, na direção do corredor que levava à sua casa. Uma imagem de Lívia passou por sua mente silenciosa, discreta, quase invisível. Ele a descartava como simples todos os dias. Continue procurando, disse ele a Marcos, o tom de sua voz mudando. Marcos, veja se consegue descobrir quem anda cozinhando na mansão. Uma semente de curiosidade, agora grande demais para ser ignorada, finalmente havia brotado. Ele ainda não acreditava na conexão, mas pela primeira vez, estava disposto a investigar a possibilidade. Eles estão reformando a cozinha do escritório, disse Arthur ao telefone. A voz perfeitamente casual. Poeira por toda parte. Impossível comer lá. Do outro lado da linha, na mansão, Marcos segurava o telefone longe do ouvido, trocando um olhar cansado com Clara. Reforma, senhor. Mas eles não acabaram de instalar os armários novos no mês passado. Problemas com o encanamento, respondeu Arthur sem hesitar. Uma grande inundação. Você pode imaginar a bagunça. Verifique se há alguma alternativa. Na geladeira. A palavra alternativa pairou no ar, carregada de significado. Entendido, senhor. A alternativa da inundação, disse Marcos, encerrando a ligação com um suspiro. Ele se virou para Clara. Ele nem está mais tentando ser criativo. Clara balançou a cabeça, um sorriso discreto em seus lábios. A senhora Lívia já deixou uma pronta. Ela disse que sentiu que poderia haver um problema de encanamento hoje. Mais tarde, quando Lívia entrou na cozinha, ela viu Marcos preparando a bolsa térmica para o motoboy. Outra emergência no escritório. Perguntou ela, a inocência em sua voz mal escondendo a diversão. Marcos quase se encolheu. Sim, senhora. Uma infestação de pombos no duto de ventilação. Desta vez. Muito anti-higiênico. Pombos. Que terrível, disse Lívia, séria. Ainda bem que eu fiz frango xadrez extra.
É bom para o moral em tempos de crise de pombos. Ela observou o motoboy partir, sentindo uma pontada de algo que não era pena, mas um tipo estranho de afeto divertido. Aquele CEO glacial, que comandava um império com punho de ferro, estava inventando desculpas cada vez mais patéticas para comer sua comida. Era um poder silencioso que ela nunca esperou ter naquela noite. Ela o encontrou no corredor que ligava as duas alas da casa. Era a primeira vez que se cruzavam fora de uma obrigação formal. Ele parou, claramente desconfortável. Obrigado por não causar problemas, disse ele, a frase soando ensaiada e rígida. Era o mais próximo de um agradecimento que ele conseguia chegar. De nada, respondeu ela. Espero que o problema dos pombos tenha sido resolvido. O rosto de Arthur ficou em branco por um segundo antes de uma sombra de cor subir por seu pescoço. Ele percebeu que ela sabia. Ela estava zombando dele. Disse ele, a voz cortante. E passou por ela rapidamente, como se estivesse fugindo. Lívia ficou parada no corredor, o som dos passos apressados dele ecoando. Pela primeira vez naquela casa fria, ela se sentiu genuinamente em casa. O jogo era mais divertido do que ela imaginava. Tenha um bom dia, senhora. Desculpe a ousadia, mas seu sorriso torna qualquer entrega mais fácil. O jovem entregador, parado na porta da frente, disse isso com uma sinceridade desarmante. Lívia, surpresa, deu uma risada curta enquanto assinava o recebimento em seu tablet. Obrigada. Que gentileza da sua parte, respondeu ela, entregando o aparelho de volta. Bom trabalho para você. Da janela de seu escritório no segundo andar, Arthur observou a troca. Ele não ouviu as palavras, mas viu o sorriso fácil no rosto do entregador. Viu a forma como Lívia riu. Uma expressão genuína de alegria que ele nunca tinha visto direcionada a ele. Algo se contraiu em seu peito. Uma sensação ácida e desconhecida subiu por sua garganta. Era irritante. Inexplicável. Ele sentiu um impulso possessivo de descer e interromper aquela cena. E foi exatamente o que ele fez. Ele não correu. Seus passos eram medidos e pesados enquanto descia a escadaria. Quando abriu a porta da frente, sua presença sugou todo o calor do ar. O sorriso do entregador congelou. Há algum problema aqui? A voz de Arthur era seda gelada. O entregador endireitou a postura. Subitamente intimidado. Não, senhor. Nenhum problema. Apenas finalizando a entrega. Sua função é entregar o pacote e sair. Não iniciar conversas pessoais com os moradores, disse Arthur, seu olhar fixo no jovem, ignorando completamente Lívia. Isso é invasão de privacidade e demonstra uma total falta de profissionalismo. Qual é o seu nome? Lívia olhou de um para o outro, chocada. Arthur, o que você está fazendo? Ele só foi educado. Estou garantindo a segurança e o protocolo desta casa, retrucou ele, sem desviar o olhar do entregador aterrorizado. Então, seu nome? J. João. Gaguejou o rapaz. Olha, me desculpe se eu disse algo errado. Apenas faça seu trabalho da próxima vez, disse Arthur, e fechou a porta na cara dele com um clique decisivo. O silêncio no hall de entrada era ensurdecedor. Lívia o encarava, o queixo caído. Isso foi completamente desnecessário, disse ela, a voz baixa e furiosa. Você o humilhou por nada. Eu não permito que estranhos importunem os moradores desta casa, corrigiu ele rapidamente. A palavra esposa quase escapou, e o susto de quase tê-la dito o deixou ainda mais irritado. Ele se virou, subindo as escadas sem olhar para trás, deixando-a sozinha com o pacote nas mãos. De volta a seu escritório, ele ficou parado no meio da sala, o coração batendo descontroladamente. A imagem do sorriso dela para outro homem se repetia em sua mente. Aquela sensação, aquela pontada feia em seu peito, ainda estava lá. Ele não sabia o que era. Só sabia que odiava. Lívia. A voz de Arthur, vinda da porta da cozinha naquela noite, a fez parar. Ela estava limpando a bancada. E era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. Ela se virou lentamente. Ele entrou e colocou uma caixa longa e pesada na ilha de mármore. O logotipo na tampa era de uma marca alemã de cutelaria, absurdamente cara. O que é isto? Perguntou ela, desconfiada. Uma atualização para a cozinha, disse ele, o tom de voz neutro e empresarial. As facas existentes são inadequadas. Ferramentas de baixa qualidade comprometem o resultado final. Ela olhou da caixa para o rosto dele. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu hoje de manhã com o entregador. Tem. Uma veia pulsou na têmpora dele. Não seja infantil. Minhas decisões são baseadas em lógica, não em emoções triviais.
Considere isso uma manutenção dos ativos da casa. Ele fez uma pausa, como se buscasse outra justificativa. E também um agradecimento formal. Por cumprir sua parte do acordo sem criar complicações. Lívia abriu a caixa. Dentro, aninhadas em veludo preto, estavam as facas mais bonitas que ela já vira. O aço brilhava sob a luz. Ela estendeu a mão e tocou o cabo de uma faca de chefe. Era perfeitamente equilibrada. Era uma ferramenta de um profissional. Ela entendeu. Não era um pedido de desculpas pela grosseria dele. Era algo muito mais complicado. Então, isso é para que eu possa continuar cozinhando? Perguntou ela, a voz baixa, testando a teoria. Para que os resultados finais não sejam comprometidos. Ele a encarou, pego na armadilha de sua própria lógica. Se ele negasse, estaria admitindo que o presente tinha outro motivo. Se concordasse, estaria admitindo que queria que ela continuasse cozinhando para ele. Precisamente, disse ele, escolhendo a segunda opção. A palavra soou rígida, quase como uma confissão forçada. A eficiência é fundamental. Com isso, ele se virou e saiu da cozinha, deixando-a sozinha com o presente extraordinário. Lívia segurou a faca, o aço frio em sua mão. Ele não estava apenas se desculpando. Ele estava a encorajando. Estava investindo em sua paixão, mesmo sem saber o que era. Por trás da desculpa fria e corporativa, havia uma mensagem clara. Continue cozinhando. Uma onda de calor percorreu seu peito, tão inesperada e potente quanto a explosão de ciúmes dele mais cedo. Ela sentiu o coração acelerar. Aquele homem era um enigma de contradições, e ela estava começando a achar perigoso demais tentar resolvê-lo. Ricardo Viana acabou de dar uma entrevista. A voz de Sofia, a chefe de marketing, soou tensa através do viva voz na mesa de Arthur. Ele estava olhando para a cidade através da janela panorâmica de seu escritório. Mas sua atenção estava totalmente focada na chamada. E eu deveria me importar, respondeu Arthur, o tom de voz entediado. Ele disse que está há poucos dias de assinar um contrato exclusivo com a cozinheira fantasma, disse Sofia. Ele disse, e cito, estou prestes a trazer para Viana Alimentos a mente mais brilhante da culinária moderna. Uma mente que outros, menos competentes, tentaram e falharam em encontrar. A mão de Arthur se fechou em um punho ao lado do corpo. A provocação era clara, direta e pública. Ricardo não estava apenas tentando contratar a chefe. Ele estava usando a oportunidade para humilhá-lo. Ele está blefando, disse Arthur, mais para se convencer do que para convencer Sofia. Minha equipe de investigadores não encontrou nada. Como ele poderia ter encontrado? Não sei, senhor. Mas o mercado está reagindo. As ações da Viana subiram 3% desde o anúncio. As nossas estão estagnadas. Continue investigando, ordenou Arthur, a voz baixa e gélida. Eu quero saber tudo. Com quem Ricardo tem se encontrado? Onde ele tem ido? Dobre a recompensa que estamos oferecendo por informações. Eu não vou perder para ele. Ele desligou a chamada com um clique seco. A tranquilidade de seu escritório pareceu sufocante. A ideia de Ricardo Viana, seu rival desde a faculdade, desfilando com a chefe genial que ele tanto cobiçava, era insuportável. Era uma derrota profissional, de alguma forma, parecia estranhamente pessoal. Ele passou a noite em claro, a mente girando com estratégias e contra-ataques. A frustração era um gosto amargo em sua boca. De madrugada, ele desceu para a cozinha da mansão. Buscando um copo de água, qualquer coisa para distraí-lo. A casa estava escura e silenciosa, exceto pela luz suave sobre o fogão. E então ele sentiu o aroma inconfundível de café recém-passado e pão de queijo quente saindo do forno. Lívia estava lá, de costas para ele, movendo-se com uma graça silenciosa pela cozinha. Ela estava acordada antes do amanhecer, preparando seu próprio café da manhã. Ele parou na porta, invisível nas sombras. O aroma o envolveu, familiar e reconfortante. Era o cheiro da comida que ele secretamente desejava, a comida que o acalmava, a comida que o focava. E, naquele momento de estresse avassalador, foi a única coisa que conseguiu silenciar o caos em sua mente. Ele não sabia por quê. Só sabia que, de repente, a ideia de Ricardo Viana vencer não o assustava tanto quanto a ideia de perder aquilo. Lívia, isso é incrível. Onde você conseguiu este catering? Perguntou Ana, a amiga de Lívia, com a boca cheia de um canapé de queijo de cabra com figo caramelizado. Lívia sorriu, ajeitando um prato na mesa do evento de caridade. Eu mesma fiz. Pense nisso como meu presente de aniversário para você. Você fez. Lívia.
Isso é comida de restaurante 5 estrelas. Você tem escondido esse talento de mim, exclamou Ana, pegando outro. Você precisa abrir um negócio. Sério. Um dia, talvez, respondeu Lívia, o coração aquecido pelo elogio. Ela estava feliz por ajudar, mas também via o evento como uma oportunidade de testar suas criações em um público sofisticado. O salão estava cheio de empresários e socialites de São Paulo. Do outro lado do salão, Ricardo Viana segurava uma taça de champanhe, entediado. Ele só estava ali por obrigação social. Um garçom passou com uma bandeja de canapés. Distraitment. Ele pegou um ponto, ele o colocou na boca e mastigou. E então, ele parou. Complemente. O champanhe em sua mão foi esquecido. A combinação de sabores. O equilíbrio perfeito entre o doce do figo, o salgado do queijo e o toque de tomilho. Era sutil, mas inconfundível. Era a mesma assinatura culinária das receitas anônimas que o haviam obcecado por meses. Ele olhou para o garçom. De onde veio isso? Da mesa de doações da aniversariante. Senhor. A amiga dela preparou, respondeu o jovem. Apontando para o outro lado do salão. Os olhos de Ricardo seguiram a direção indicada. Ele viu uma mulher arrumando a mesa com uma eficiência focada. Ela era simples em seu vestido, mas havia uma aura de confiança nela. Ele a observou por um longo momento, a mente conectando os pontos. A entrevista que ele deu. A súbita aparição desses pratos perfeitos. Não podia ser coincidência. Ele se aproximou da mesa, o coração batendo com a emoção da descoberta. Com licença. Lívia se virou. O homem à sua frente era charmoso. Com um sorriso fácil e um terno impecavelmente cortado. Ela o reconheceu das revistas de negócios. Ricardo Viana. Eu preciso saber quem fez isso, disse ele, apontando para o canapé que ainda segurava. Sua voz era baixa, cheia de uma intensidade contida. Eu fiz, respondeu Lívia, surpresa pela abordagem direta. O sorriso de Ricardo se alargou. Era um sorriso de pura vitória. Eu sabia. A textura, o equilíbrio. É você. Lívia o encarou, confusa. Eu. A cozinheira fantasma, disse ele, a voz quase um sussurro. Eu finalmente encontrei você. Não sei do que você está falando. Disse Lívia, a negação automática e fraca. O pânico começou a subir por sua garganta. Como ele poderia saber? Ricardo riu, um som charmoso, não ameaçador. Por favor, não seja modesta. Seu segredo está seguro comigo. Eu sou um admirador, não um expositor. Eu sigo seu blog há meses. Cada receita é uma obra-prima. O choque no rosto de Lívia foi toda a confirmação que ele precisava. Como eu sou um gourmet, explicou ele. Eu reconheceria sua assinatura culinária em qualquer lugar. E eu vim preparado. Ele tirou uma pasta de couro de sua maleta. Isso é uma proposta. Não. É mais do que isso. É um cheque em branco. Ele abriu a pasta sobre a mesa, revelando um contrato. Eu lhe darei um restaurante. O design que você quiser, a localização que você escolher, o nome que você desejar. Uma cozinha de ponta. Uma equipe completa. E um salário inicial de 7 dígitos. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Tudo o que você precisa fazer é cozinhar. Para mim. Exclusivamente. Lívia olhou para o papel. Era tudo o que ela sempre sonhou. Cada noite que ela passou planejando, cada centavo que ela economizou, estava tudo ali. Oferecido a ela em uma bandeja de prata. Era surreal. Avassalador. Por quê? Ela conseguiu perguntar, a voz um sussurro. Você nem me conhece. Eu conheço seu talento. E isso é tudo o que importa, disse Ricardo. Eu não quero apenas vencer meu concorrente. Eu quero revolucionar a indústria. E você é a chave. Ele pegou a mão dela, o gesto surpreendentemente gentil. Pense nisso. Seu nome, em luzes. Sua comida. Celebrata. Sem mais anonimato. Sem mais se esconder. Ele tirou um cartão de visitas de seu bolso. Este é meu número pessoal. Ligue-me a qualquer hora. A mente de Lívia girava. A oferta era vertiginosa. Ela olhou para a mão dele segurando a sua, para o contrato sobre a mesa, para o futuro que ele estava desenhando para ela. Era a validação que ela nunca soube que precisava. Naquele momento. Uma sombra caiu sobre eles. Acho que nossa noite acabou. A voz de Arthur era mortalmente calma. Ele estava parado ali, o rosto uma máscara de fúria contida. Os olhos fixos na mão de Ricardo que ainda segurava a de Lívia. Tire a mão dela. A frase de Arthur não foi um pedido. Foi uma ordem.
emitida em um tom tão baixo e perigoso que o barulho do salão pareceu desaparecer. Ricardo Viana soltou a mão de Lívia, mas o fez lentamente, um sorriso de desafio em seus lábios. Arthur. Que coincidência inesperada. Eu estava tendo uma conversa fascinante com a sua esposa. A conversa acabou, disse Arthur, dando um passo à frente, posicionando-se sutilmente entre Lívia e Ricardo. Lívia sentiu a necessidade de intervir, de dissipar a tensão elétrica que crepitava entre os dois homens. Arthur, por favor. O Sr. Viana estava apenas sendo gentil. Ele me fez uma oferta de trabalho. Eu ouvi, disse Arthur, os olhos nunca deixando o rosto de Ricardo. Viana, você sempre teve o hábito de tentar pegar o que não é seu. Ricardo riu, um som que irritou Arthur visivelmente. Eu reconheço o talento quando vejo, Montenegro. É uma habilidade que você parece não ter. Eu estava oferecendo à senhora Montenegro uma carreira. Uma chance de brilhar. Algo que aparentemente ela não tem em casa. O insulto atingiu o alvo. Cada palavra era uma faca, sugerindo que Arthur a estava subjugando, mantendo-a escondida. Foi nesse momento que Arthur quebrou sua regra mais sagrada. Sua mão agarrou o braço de Lívia. O toque foi como um choque elétrico, firme e possessivo. Foi o primeiro contato físico que eles já tiveram, e foi nascido da fúria. Lívia prendeu a respiração, surpresa tanto pela ação quanto pela intensidade ardente em seus olhos. Ela não está interessada, disse Arthur, a voz um rosnado contido. Ele começou a puxá-la para longe da mesa. Longe de Ricardo. Você não deveria deixar seu marido decidir por você, disse Ricardo, a voz alta o suficiente para que eles ouvissem. Minha oferta continua de pé. Arthur parou e olhou por cima do ombro. O olhar que ele lançou a Ricardo era de pura guerra. Fique longe dela. Ele não esperou por uma resposta. Ele puxou Lívia através do salão lotado, ignorando os olhares curiosos. Seu aperto era de ferro, não machucava, mas não deixava espaço para protesto. Lívia tropeçou para acompanhá-lo. A mente um turbilhão de confusão. A oferta de Ricardo. A fúria de Arthur. O toque proibido dele em seu braço. Tudo estava acontecendo rápido demais. Quando eles chegaram do lado de fora, no ar frio da noite, ele finalmente a soltou. Mas a fúria não havia diminuído. Estava apenas esperando para explodir, longe de olhos curiosos. Entre no carro, disse Arthur assim que o motorista parou na calçada. Sua voz era dura, sem espaço para discussão. Lívia obedeceu. O silêncio dentro do veículo era mais alto do que qualquer grito. Ela podia sentir a raiva irradiando dele. Uma força física no espaço confinado. Ela decidiu quebrar o silêncio primeiro. Você não tinha o direito de fazer aquilo. Eu não tinha o direito. Ele se virou para ela, os olhos brilhando no escuro. Ele estava segurando sua mão, oferecendo-lhe um emprego na frente de todos, como se você estivesse disponível. Como você acha que isso me faz parecer? Eu não me importo como isso te faz parecer. Ela retrucou. A frustração finalmente explodindo. Aquela era a minha oportunidade. O sonho da minha vida. E você a destruiu por causa do seu ego. O sonho da sua vida é trabalhar para o meu maior inimigo. O homem que passa cada dia tentando me arruinar. Ele riu, um som amargo e sem humor. Que lealdade comovente. Lealdade. Que lealdade eu te devo. Nosso contrato proíbe sentimentos, lembra? Isso é um negócio. E a oferta dele era um bom negócio. Então é isso que você é. Uma mercadoria para o lance mais alto. Ele disparou. A crueldade em suas palavras atingindo como um tapa. Lágrimas de raiva brotaram nos olhos de Lívia. Não ouse falar assim comigo. Você me trata como um fantasma em sua própria casa, me ignora, me despreza, e agora de repente você se importa com quem me oferece um emprego. Decida-se. Arthur. Ele a encarou, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. A verdade do que ela disse o atingiu. Ele não tinha o direito de sentir o que estava sentindo. A possessividade. O ciúme, eram ilógicos. Violavam os termos de seu próprio acordo. Mas eles eram reais. Ele se aproximou dela no banco. A intensidade em seu rosto a fazendo recuar. Ele não pode ter você, disse ele, a voz baixa e rouca, cada palavra carregada de um peso que ele mesmo não entendia. Você pertence a esta casa. Você pertence a mim. Ele parou, chocado com suas próprias palavras. Eu sou sua esposa, ele disse. A frase soando como uma descoberta para ele. Ricardo Viana não vai chegar perto da minha esposa. A declaração pairou no ar entre eles. Não era sobre o contrato. Não era sobre as aparências. Era cru, possessivo e aterrorizadoramente real.
A palavra esposa, que sempre fora um termo técnico, um detalhe legal, de repente soou como uma reivindicação. Lívia o encarou, a raiva se dissipando e sendo substituída por um choque atordoado. Pela primeira vez, ela não via o CEO frio ou o parceiro de negócios relutante. Ela viu um homem lutando contra um sentimento que ele não queria. Por uma mulher que ele jurou nunca tocar. E um calor perigoso, contra todo o seu bom senso, começou a se espalhar por seu peito. A porta da mansão se fechou atrás deles, o som ecoando no silêncio do grande hall de entrada. Eles ficaram parados, a metros de distância um do outro, a briga do carro pairando entre eles como uma tempestade não resolvida. Então é isso. Lívia disse, a voz baixa, mas vibrando de raiva contida. Você me arrasta para fora de um evento, humilha-me na frente do seu rival, e agora voltamos a fingir que o outro não existe. Arthur afrouxou a gravata. Um gesto de frustração. O que você queria que eu fizesse? Deixasse você assinar um contrato com ele ali mesmo. Eu não ia assinar nada. Eu estava atordoada. Pela primeira vez, alguém reconheceu meu trabalho, Arthur. Alguém viu valor em mim. Ela deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você entende o que isso significa? Eu entendo que você foi ingênua. Ele retrucou, a voz fria, mas seus olhos contavam uma história diferente. Havia uma agitação neles. Uma confusão. Ricardo não vê valor em você. Ele vê uma arma para usar contra mim. E você quase a entregou a ele. Isso não é sobre ele querer me usar. É sobre você não suportar a ideia de que eu poderia ter algo que não veio de você. Algo que você não controla. Ela acusou. Controlar você. Ele riu, um som áspero. Eu mal sei que você existe nesta casa, de acordo com as suas próprias palavras. Exatamente. E agora, de repente, você está agindo como um marido ciumento. Você não tem esse direito, gritou ela. As palavras ecoando no mármore. Você estabeleceu as regras. Sem contato. Sem emoções. E você foi o primeiro a quebrar as duas esta noite. Ele ficou em silêncio, encurralado pela verdade dela. Ele olhou para a própria mão, a mesma que a havia agarrado, como se não a reconhecesse. Por um momento, continuou Lívia, a voz quebrando um pouco. Quando você disse minha esposa, eu pensei que talvez você se importasse. Não com a Montenegro Corp. Não com a sua reputação. Mas comigo. A vulnerabilidade em sua confissão o desarmou completamente. Ele a encarou. A máscara de CEO glacial rachando, revelando o homem por baixo, um homem que não tinha resposta. Porque ela estava certa. Ele se importou. E isso o aterrorizava. É tarde, disse ele finalmente, a voz rouca. Foi uma retirada, não uma resposta. Deveríamos ir para a cama. Ele se virou e caminhou em direção à sua ala, os ombros tensos. Lívia o observou ir, o coração batendo descontroladamente. A briga não havia resolvido nada, mas havia revelado tudo. O contrato deles era uma farsa, mas os sentimentos que borbulhavam sob a superfície, a raiva, o ciúme, a possessividade e aquela faísca perigosa de algo mais eram terrivelmente reais. Eles não eram mais parceiros de negócios. Eram algo muito mais complicado. E muito mais perigoso. Eu não quero saber o que ela comeu no café da manhã. Eu quero saber tudo o mais. A voz de Ricardo Viana era afiada como vidro quebrado ao telefone. Quem é a família dela? De onde ela veio? E, o mais importante, por que a esposa de Arthur Montenegro, um bilionário, estava servindo canapés em um evento como se fosse uma contratada. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório. A humilhação da noite anterior ainda queimando em sua mente. A imagem do aperto possessivo de Arthur no braço de Lívia era um insulto que exigia uma resposta. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor Viana, temos algo, disse o investigador particular. Pode ser exatamente o que o senhor está procurando. Então fale. Ordenou Ricardo. O casamento. Não é tradicional. Nossas fontes na prefeitura descreveram o acordo pré-nupcial como atípico. Mais parecido com um contrato de prestação de serviços com prazo de 1 ano do que um pacto matrimonial. Ricardo parou de andar. Um silêncio profundo preencheu seu escritório. Um contrato. Ele repetiu, a voz baixa e perigosa. Você está me dizendo que Arthur Montenegro comprou uma esposa por 1 ano. As evidências apontam fortemente nessa direção, senhor. Ela não tem acesso às contas principais dele. E há uma cláusula de pagamento substancial no final do período de 12 meses. Um sorriso lento e predatório se espalhou pelo rosto de Ricardo. A raiva que ele sentia começou a se transformar em algo muito mais potente. Oportunidade. Tudo fazia sentido agora.
O desprezo velado de Arthur, a simplicidade de Lívia, a explosão de ciúmes dele. Não era amor. Era um proprietário protegendo seu bem. Isso é melhor do que eu poderia ter imaginado, sussurrou Ricardo para si mesmo. Ele a mantém trancada, esconde seu talento do mundo. E depois age como um cão de guarda quando outro homem reconhece o valor dela. Ele se sentou em sua cadeira, a mente já trabalhando, montando as peças de seu novo plano. Não se tratava mais apenas de contratar a cozinheira fantasma para vencer uma guerra de produtos. Agora era pessoal. Era sobre libertar um gênio e destruir um tirano. Quero que você mude o foco, disse Ricardo ao investigador, a voz agora calma e calculista. Esqueça o passado dela. Eu quero o contrato. Encontre uma cópia, suborne quem for preciso. Eu quero cada cláusula, cada brecha. E o que faremos com ele? Senhor. Vamos dar a Lívia uma saída, disse Ricardo. E vamos dar à imprensa uma história que vai queimar o Império Montenegro até o chão. Plágio. Que diabos você quer dizer com plágio? Arthur bateu o punho na mesa da sala de reuniões. A manchete de um blog de negócios estava projetada na tela atrás dele, as palavras em negrito parecendo uma acusação pessoal. Viana Alimentos lança novo molho gourmet, alegando que receita inspiradora foi roubada pela Montenegro Corp. É uma jogada de Ricardo, obviamente, disse Sofia, a chefe de marketing. Parisendo Palada. Eles lançaram o produto deles ontem à noite. A receita é assustadoramente similar à base do nosso novo molho, que ainda está em desenvolvimento. Ele está nos acusando de espionagem corporativa antes mesmo de chegarmos ao mercado. Isso é insano. Nosso desenvolvimento é interno, totalmente sigiloso, disse outro executivo. Como ele saberia? Ele não sabe. Ele está jogando sujo, disse Arthur, levantando-se e começando a andar. Ele está criando uma nuvem de dúvida sobre nós. No momento em que lançarmos nosso produto, o mercado já estará contaminado com a ideia de que somos ladrões. Ele está nos envenenando. O telefone de Sofia vibrou. Ela olhou para a tela e sua expressão ficou ainda mais sombria. A assessoria de imprensa acabou de ligar. Os blogueiros de culinária estão repercutindo a história. A narrativa que está se formando é gigante corporativo esmaga pequena inovação. Arthur parou, a mandíbula cerrada. Ele estava sendo superado. Ricardo não estava mais jogando no campo dos negócios. Ele estava travando uma guerra de percepção. O que nós fazemos? Perguntou um vice-presidente. Processá-lo por difamação. Isso levaria meses. Anos. O dano seria irreversível, disse Arthur, esfregando as têmporas. A pressão era imensa. Ele sentiu a mesma dor de cabeça latejante de antes. Precisamos de algo inegável, disse Sofia, a voz hesitante. Algo tão original, tão brilhante, que nenhuma acusação de plágio poderia se sustentar. Precisamos de um produto que grite autenticidade. O nome não precisava ser dito. Todos na sala pensaram a mesma coisa. A cozinheira fantasma. Nossa única saída é contratá-la, continuou Sofia, dando voz ao pensamento de todos. Se anunciarmos uma parceria exclusiva com ela, isso anularia completamente a narrativa de Ricardo. Seríamos os inovadores, não os imitadores. Arthur olhou para o rosto de seus executivos. Eles estavam assustados, esperando por uma solução que ele não tinha. A necessidade de encontrar a chefe anônima não era mais uma questão de ambição. Havia se tornado uma questão de sobrevivência. Encontrem-na, disse ele, a voz soando exausta, mas cheia de uma nova e desesperada urgência. Eu não me importo como. Não me importo com o custo. Tragam-me a cozinheira fantasma. Ontem. Senhor, já passa da meia-noite. O senhor precisa descansar. A voz de Clara era suave, mas firme, vinda da porta do escritório de Arthur na mansão. Ele estava curvado sobre uma pilha de relatórios legais, a luz do abajur lançando sombras profundas em seu rosto exausto. Um prato de comida intocado estava esfriando ao lado dele. Eu não tenho tempo para descansar, Clara, ele respondeu, sem erguer os olhos. Eu tenho uma empresa para salvar. O senhor não salvará nada se desmaiar de exaustão, ela insistiu. Pelo menos coma alguma coisa. Eu não estou com fome, ele mentiu. Na verdade, seu estômago doía de vazio, mas a comida preparada pelo chefe parecia sem graça, insípida. Nada o atraía. Clara suspirou, sabendo que era uma batalha perdida. Ela se retirou, fechando a porta suavemente. 10 minutos depois, a porta se abriu novamente. Arthur não olhou para cima, presumindo que era Clara de novo. Eu disse que estou bem. Clara. Não houve resposta. Em vez disso,
Uma mão colocou silenciosamente uma marmita quente em um canto de sua mesa, longe dos papéis. Ao lado dela, um pequeno bilhete. Arthur ergueu os olhos, surpreso. Lívia estava parada ali. Ela não disse nada. Apenas o olhou por um momento, uma expressão de preocupação genuína em seu rosto, e então se virou e saiu, fechando a porta tão silenciosamente quanto a abriu. Ele ficou olhando para a porta por um longo tempo. Então, seu olhar se voltou para a marmita. O cheiro que emanava dela era sutil, mas incrivelmente apetitoso. Era um risoto de cogumelos com azeite de trufas. Conforto em um recipiente. Ele pegou o bilhete. A caligrafia era simples, direta. Apenas uma palavra. Como a ele hesitou. Comer a comida dela agora parecia íntimo. Depois da briga, depois de tudo, era uma trégua silenciosa que ele não sabia se merecia. Mas a fome e a exaustão venceram. Ele abriu a marmita. O aroma rico e terroso dos cogumelos e trufas o envolveu. Ele pegou um garfo e provou. O sabor era uma explosão. Cremoso, complexo. Perfeitamente equilibrado. Cada garfada parecia recarregar não apenas seu corpo, mas sua mente. Era como se a névoa de estresse e pânico começasse a se dissipar. Ele comeu lentamente, saboreando cada pedaço. Não era apenas comida. Era um gesto. Era cuidado. Em meio à guerra corporativa, a traição e a pressão esmagadora, aquela refeição silenciosa foi o primeiro ato de bondade genuína que ele receberá em semanas. Ele olhou para o bilhete novamente. Calma. Uma ordem simples, mas que dizia tudo. Ela o viu desmoronando, em vez de usar isso contra ele. Ela o alimentou. O problema não é o molho. Arthur disse a frase em voz alta para a sala de reuniões vazia na manhã seguinte. Ele estava ali desde o amanhecer, a marmita vazia ainda em sua mesa de estudos como um totem. Ele pegou o telefone e ligou para Sofia. Reúna a equipe de desenvolvimento. Agora. 30 minutos depois, rostos cansados e preocupados o encaravam ao redor da mesa. Senhoras e senhores, nós estávamos olhando para o problema de forma errada, começou Arthur. A voz vibrando com uma energia que ninguém via nele há dias. Ricardo nos atacou em nosso novo molho gourmet. Então, nossa reação instintiva foi tentar criar um molho melhor. Mas isso é jogar o jogo dele. Nós vamos mudar o jogo. Ele caminhou até o quadro branco. O que as pessoas querem? Conveniência. Sabor. Qualidade. Ricardo está vendendo um ingrediente. Nós vamos vender a refeição inteira. Ele desenhou um diagrama simples. A Viana Alimentos vende um molho de tomate. As pessoas precisam comprar o macarrão, o queijo, a carne. Nós vamos vender uma caixa com tudo. Um kit de refeição gourmet. Uma experiência. E o carro-chefe não será um molho de tomate básico. Ele fez uma pausa, lembrando-se do sabor da noite anterior. Será um risoto de cogumelos trufado. Um prato sofisticado, que as pessoas pagam caro para comer em restaurantes, mas têm medo de fazer em casa. Nós vamos torná-lo fácil. Nós vamos torná-lo acessível. Um murmúrio de excitação percorreu a sala. A ideia era brilhante, ousada e contornava completamente o ataque de Ricardo. Mas, senhor, disse o chefe de desenvolvimento. A logística de um risoto, o arroz arbóreo, o caldo, o ponto de cozimento, é incrivelmente complexo de padronizar para um kit. É aí que entra a genialidade, disse Arthur. A cozinheira fantasma. Se alguém pode simplificar o complexo sem sacrificar a qualidade, é ela. O lançamento de nosso produto não será sobre um molho. Será sobre trazer a experiência de um chefe genial para a cozinha de todos. A narrativa de Ricardo sobre plagio se torna irrelevant. Nós não estamos mais na mesma categoria que ele. Ele olhou para sua equipe, os olhos brilhando com convicção. Eu tive a ideia. Agora. A tarefa de vocês é a mesma de antes, mas 1000 vezes mais urgente. Encontrem-na. Porque ela não é mais apenas uma vantagem competitiva. Ela é a base de toda a nossa nova estratégia. Enquanto a equipe explodia em uma atividade frenética, Arthur voltou para sua sala. Ele olhou pela janela, mas não viu a cidade. Viu o rosto de Lívia, a preocupação em seus olhos. Viu o bilhete simples. A inspiração não tinha vindo apenas da comida. Tinha vindo do gesto. Ela não tentou resolver o problema dele. Ela simplesmente lhe deu o que ele precisava para resolvê-lo sozinho. A admiração que ele sentia pela cozinheira fantasma começou a se fundir perigosamente com a admiração que ele estava começando a sentir por sua esposa. A coletiva de imprensa está marcada para amanhã, às 10 da manhã. A voz de Ricardo Viana era suave como seda ao telefone,
mas Lívia sentiu um arrepio. Ela estava em um café, um lugar neutro que ele havia sugerido para a conversa deles. Coletiva de imprensa. Para quê? Perguntou ela. O coração começando a acelerar. Para anunciar que a Viana Alimentos contratou oficialmente a mente culinária mais brilhante da nossa geração, disse ele. E, claro, para revelar sua identidade ao mundo. Lívia sentiu o sangue sumir de seu rosto. Eu não concordei com nada. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Eu sei. E eu estou lhe dando um incentivo final, disse Ricardo. Sua mão deslizou por cima da mesa e empurrou uma pasta em sua direção. Não era o contrato de trabalho que ele havia mostrado antes. Era mais fino. Abra. Com as mãos trêmulas, Lívia abriu a pasta. Dentro. Havia uma cópia de seu contrato de casamento com Arthur. Cada cláusula, cada regra, cada detalhe humilhante estava ali, exposto em preto e branco. Como você conseguiu isso? Ela sussurrou, horrorizada. Digamos que eu tenho recursos, respondeu Ricardo, recostando-se na cadeira. Eu sei de tudo, Lívia. O prazo de 1 ano. O pagamento. A cláusula de não envolvimento emocional. É uma farsa. Ele não a valoriza. Ele a comprou. Lívia fechou a pasta abruptamente, como se pudesse fazer o documento desaparecer. Amanhã, na coletiva, eu vou lhe dar uma escolha, continuou ele. O tom agora mais gentil, quase paternal. Você pode subir ao palco comigo, como a mais nova estrela da Viana Alimentos. Uma mulher de negócios brilhante, finalmente livre para seguir seu sonho. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar. Eu posso vazar este documento para a imprensa. Em vez de ser a chefe genial, você será a esposa de aluguel. A mulher que se vendeu por 1 ano. Arthur será exposto como um fraude. E você será arrastada para a lama com ele. Era um ultimato. Uma armadilha perfeita. Ele estava oferecendo a ela o sonho de sua vida com uma mão e a destruição de sua reputação com a outra. Você é um monstro, disse ela, a voz tremendo de raiva e medo. Eu sou um homem de negócios, ele corrigiu. E estou lhe oferecendo o melhor negócio da sua vida. A escolha é sua, Lívia. Liberdade e fama, ou humilhação e ruína. Ele se levantou, deixando a pasta sobre a mesa. Eu espero vê-la amanhã. Às 10 ele se foi. Lívia ficou sentada, paralisada. O contrato de casamento parecendo queimar através da mesa. Mais tarde naquela noite, um envelope especial foi entregue na mesa de Arthur. Era um convite impresso em papel caro para a coletiva de imprensa de Ricardo Viana. Anexado a ele, havia um bilhete escrito à mão. A caligrafia era de Ricardo. Venha ver seu maior trunfo se tornar sua maior derrota. É inútil. Ela vai assinar com ele. Arthur jogou o convite de Ricardo sobre a mesa de centro. Eram 7 da manhã. E ele não havia dormido. O convite parecia zombar dele. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar. Um animal enjaulado. Lívia o observava do sofá. Ela também não havia dormido. O peso do ultimato de Ricardo a esmagava. Ela deveria estar se arrumando para ir, para fazer sua escolha. Em vez disso, ela estava ali, observando o homem que era a causa, e talvez, a solução de seu problema. Nossa nova estratégia inteira, toda a ideia do kit de risoto. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Foi inspirada em uma refeição. Um risoto de cogumelos específico. O sabor era tão único, tão perfeito. Ele se virou para ela. Os olhos cheios de um desespero que ela nunca tinha visto. Você cozinha. Você entende de comida. Você sabe o que estou falando. Aquele equilíbrio entre o terroso e o cremoso. O toque exato de trufa. Ele estava descrevendo o prato que ela havia feito para ele. O prato que ela deixou em sua mesa com um bilhete. Lívia se levantou. Ela não disse uma palavra. A confusão e o desespero no rosto dele eram dolorosos de ver. Havia apenas uma maneira de responder à pergunta dele. Ela caminhou até a cozinha. Ele a seguiu. A confusão em seu rosto agora misturada com curiosidade. O que você está fazendo? Ela não respondeu. Com uma eficiência silenciosa, ela pegou os ingredientes da despensa e da geladeira. O arroz arbóreo. Os cogumelos frescos. O parmesão. O azeite de trufas. Suas mãos se moviam com uma familiaridade e precisão que eram hipnotizantes. Ele ficou encostado na porta, observando cada movimento. A forma como ela picava a cebola, a maneira como ela mexia o arroz, o som do caldo sendo adicionado à panela, chiando suavemente. Ele já tinha visto chefes profissionais cozinharem dezenas de vezes. Mas isso era diferente. Era sem esforço.
Era arte. Em 20 minutos, o aroma que encheu a cozinha era exatamente o mesmo daquela noite em seu escritório. O mesmo cheiro que havia inspirado a salvação de sua empresa. Ela colocou uma pequena porção em uma tigela e a estendeu para ele. Prove, disse ela, a voz calma. Ele pegou a tigela, o olhar alternando entre o rosto dela e a comida. Ele pegou um garfo. A mão ligeiramente trêmula. Ele levou uma pequena porção à boca. E o tempo parou. O sabor. A textura. A genialidade inconfundível. Não era parecido. Não era uma imitação. Era exatamente o mesmo. A verdade o atingiu. Não como um raio, mas como uma onda lenta e avassaladora, afogando todas as suas suposições, todo o seu desprezo, toda a sua ignorância. A cozinheira fantasma. A esposa inútil. A garota simples. A inspiração para sua maior ideia. Lívia. Eram todas a mesma pessoa. Ele ergueu os olhos da tigela, e a expressão em seu rosto era de puro choque. Arrependimento e uma admiração tão profunda que o deixou sem palavras. Era você, ele sussurrou. O tempo todo. Ele largou o garfo. O barulho do metal batendo na tigela foi como um tiro no silêncio. As marmitas, disse ele, a voz rouca, quase irreconhecível. Os acidentes de Marcos. O conjunto de facas. A caçada pela cozinheira fantasma. Tudo enquanto você estava aqui. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, Lívia não viu um CEO ou um mestre da casa. Ela viu um homem completamente perdido, a arrogância despojada. Substituída por uma onda de arrependimento tão palpável que ela quase podia tocá-la. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a pergunta mais importante de todas. Lívia encontrou o olhar dele, a calma dela em contraste direto com a turbulência dele. Você alguma vez perguntou? Você me deu alguma razão para contar? Você deixou bem claro o que eu era para você. Um inconveniente, uma inquilina. Nada mais. A verdade de suas palavras o atingiu, e ele desviou o olhar, envergonhado. Não importa mais, disse ela, a voz baixa e cansada. Ricardo sabe. Ele vai contar a todos. Não. Ele não vai, disse Arthur, uma nova determinação endurecendo sua voz. Você não entende, disse Lívia, o pânico voltando. Ele não vai apenas revelar que eu sou a chefe. Ele tem uma cópia do nosso contrato, Arthur. Ele vai expor tudo. Ele me deu uma escolha. Juntar-me a ele no palco ou ser humilhada publicamente com você. Uma fúria fria substituiu o choque nos olhos de Arthur. Ele olhou para o relógio na parede da cozinha. Eram 8h15. Aquele desgraçado. Ele sibilou. Ele não estava apenas tentando roubar um talento. Ele estava tentando quebrar você para me atingir. Ele olhou de volta para ela, o caos em seu rosto se transformando em um foco afiado como navalha. Que horas é a coletiva? Às 10, respondeu ela, confusa. Por que? Vá se trocar, ele ordenou. Não era o comando frio de um chefe, mas a urgência de um general. Vista a melhor roupa que tiver. O quê? Para onde vamos? Ela gaguejou. Para a coletiva de imprensa dele, disse Arthur, já pegando o telefone e discando o número de Marcos. Marcos. Quero a equipe de segurança no Hotel Imperial em 20 minutos. E chame nossa assessoria de imprensa. Diga a eles para prepararem uma declaração. Lívia o encarava, atordoada. Você está louco. É uma armadilha. Ele vai nos destruir. Arthur desligou o telefone e deu um passo em direção a ela. Ele parou a apenas alguns centímetros de distância, mais perto do que jamais estivera voluntariamente. Ele acha que pode me chantagear. Acha que pode chantagear você, disse ele, a voz baixa e intensa. Ele cometeu um erro. Ele não percebeu que, ao ameaçá-la, ele me deu a única coisa que eu precisava para vencer. O que é isso? Ela sussurrou. Uma razão para lutar, respondeu ele. Agora vá. Confie em mim. Apenas desta vez. O salão de baile do Hotel Imperial estava lotado. Câmeras piscavam, jornalistas murmuravam. No palco, Ricardo Viana sorria, banhando-se na atenção. Lívia estava sentada na primeira fila, conforme a instrução de Arthur. Ele estava em pé no fundo da sala, nas sombras, o rosto impassível. Bom dia a todos, começou Ricardo, a voz ressoando pelos alto-falantes. Hoje é um dia monumental para Viana Alimentos. Por meses, o mundo da culinária tem se perguntado: quem é a cozinheira fantasma? Hoje, essa pergunta será respondida. Ele fez uma pausa dramática, o olhar varrendo a multidão antes de se fixar em Lívia. A Viana Alimentos tem a honra de anunciar nossa mais nova parceira, a mente genial que revolucionará nossa marca. Senhoras e senhores, a cozinheira fantasma é. Antes que ele pudesse dizer o nome dela,
O movimento no fundo da sala chamou a atenção de todos. Arthur Montenegro começou a caminhar pelo corredor central, seu passo confiante e deliberado. Ele não correu. Não gritou. Ele simplesmente caminhou, e sua presença silenciou a sala. Ele subiu os degraus do palco e ficou ao lado de um Ricardo chocado. Desculpe interromper, Ricardo, disse Arthur, pegando o microfone do pódio com uma calma desconcertante. Mas houve um mal-entendido. Os flashes das câmeras explodiram. Ricardo ficou paralisado, sem saber como reagir. É verdade que a Viana Alimentos tentou arduamente contratar esta chefe genial, continuou Arthur, sua voz enchendo a sala. Mas, infelizmente para o meu concorrente, isso seria impossível. Ela não poderia assinar com você. Ricardo. Ele se virou e seu olhar encontrou o de Lívia na primeira fila. Havia algo em seus olhos: arrependimento, admiração, uma promessa silenciosa que fez o coração dela parar. Porque ela já tem um contrato vitalício, disse Arthur, a voz clara e forte. Comigo. Ele estendeu a mão na direção dela. Como minha parceira de negócios, fundadora da nossa nova linha de kits Gourmet Montenegro, e minha amada esposa, Lívia Montenegro. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A palavra amada pairou no ar, desarmando completamente a narrativa de Ricardo sobre um casamento de fachada. Lívia se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou em direção ao palco. A mão de Arthur encontrou a dela, o aperto firme e quente. Ela ficou ao lado dele, de frente para as câmeras, de frente para um Ricardo Viana cujo rosto era uma máscara de fúria impotente. A Montenegro Corp. E sua principal chefe, minha esposa, anunciou Arthur, erguendo a mão deles juntos. Estamos entusiasmados para apresentar nossa nova linha, que mudará a forma como vocês cozinham em casa. No próximo mês. Ele não havia apenas neutralizado a ameaça. Ele a havia transformado em uma brilhante jogada de marketing e uma declaração pública de afeto. A história não era mais sobre um contrato frio. Era sobre um magnata que acreditava tanto no talento de sua esposa que construiu uma nova divisão de sua empresa em torno dela. Ricardo Viana havia armado o palco para a destruição de Arthur, e Arthur o usou para anunciar sua coroação. O silêncio na sala de estar da mansão era denso, carregado de tudo o que havia acontecido. As notícias na TV exibiam repetidamente a imagem deles no palco, mãos dadas. O casal poderoso, como um repórter os havia chamado. Arthur desligou a televisão. Ele se virou para Lívia, que estava sentada no sofá, parecendo tão exausta e sobrecarregada quanto ele se sentia. Ele caminhou até o cofre escondido atrás de uma pintura, digitou a combinação e tirou um único documento. O contrato de casamento deles. Ele voltou e parou na frente dela. Isso foi a coisa mais estúpida que eu já fiz, disse ele. A voz baixa e cheia de um arrependimento genuíno. Não o que eu fiz hoje. Mas isto. Ele segurou o contrato. Eu estava com raiva da minha família por me forçar a casar. E eu descontei essa raiva em você. Eu a julguei no momento em que a vi, sem lhe dar a menor chance. Criei regras para me proteger, mas tudo o que elas fizeram foi me impedir de ver a pessoa extraordinária que estava bem na minha frente. Lívia o observava, o coração batendo forte contra as costelas. Eu me apaixonei pela sua comida primeiro, ele confessou. Um sorriso triste tocando seus lábios. Era genial. Era reconfortant. Era tudo o que eu buscava para a minha empresa. Mas então, eu comecei a ver você. Sua resiliência, sua gentileza silenciosa, a forma como você lidou com a minha arrogância com uma graça que eu não merecia. Ele olhou para o documento em suas mãos. Este papel é uma mentira. É um insulto a tudo o que você é. E não há lugar para ele em nossas vidas. Com um movimento decisivo, ele rasgou o contrato ao meio. E depois de novo. E de novo. Ele não parou até que o documento fosse apenas uma pilha de confetes inúteis em suas mãos, que ele deixou cair em uma lixeira. Ele se ajoelhou na frente dela, um gesto de humildade que a chocou profundamente. Ele pegou as mãos dela, e pela primeira vez, seu toque não era possessivo ou zangado. Era gentil, quase reverente. Lívia Neves, disse ele, olhando nos olhos dela. Eu fui um tolo. Mas eu te amo. Amo sua força. Amo seu talento. Amo a maneira como você me fez ver o quão vazio eu era sem você. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu sei que nosso começo foi um desastre. Mas eu estou implorando por um novo começo, ele disse, a voz embargada. Case-se comigo. De verdade desta vez. Sem regras, sem prazos, sem contratos. Apenas você e eu. Como parceiros. Como marido e mulher. Lívia olhou para o homem ajoelhado à sua frente.
O CEO glacial havia derretido, substituído por alguém vulnerável, honesto e completamente apaixonado. Com uma risada embargada pelas lágrimas. Ela apertou as mãos dele. Sim, sussurrou ela. Sim, Arthur. Eu me caso com você. Amor. Você provou a redução de balsâmico. A voz de Lívia soou do outro lado da vasta cozinha de testes da Montenegro Corp. O espaço, antes um laboratório estéril, agora era um centro vibrante de criatividade, cheio de aromas de ervas frescas e especiarias. Arthur ergueu os olhos de uma planilha de projeção de vendas. Ainda não. Me traga aqui. Ela se aproximou, uma colher na mão. Abra a boca, ela disse com um sorriso travesso. Ele obedeceu. O sabor era rico, dolce e acido. Perfeitamente equilibrado. Incrível, disse ele, pegando a colher e roubando outro gole. Aprovado. O kit de salmão com crosta de ervas e redução de balsâmico será o próximo lançamento. Ele a puxou pela cintura, aproximando-a para um beijo que tinha o gosto do molho. Você é um gênio. E você é o provador oficial de molhos mais bonito que eu conheço. Ela riu, passando os braços ao redor do pescoço dele. 6 meses se passaram desde a coletiva de imprensa. O kit de risoto da Lívia foi um sucesso estrondoso, quebrando todos os recordes de vendas da empresa e transformando Lívia Montenegro em um nome conhecido. O restaurante Lívia e Arthur, seu projeto paralelo, tinha uma lista de espera de um ano. Marcos acabou de me enviar as fotos para a matéria da Forbes, disse Arthur, pegando seu tablet. Ele mostrou a ela a imagem de capa. Era uma foto deles, rindo na cozinha de testes. Arthur, que antes era conhecido por seu olhar glacial, parecia relaxado e genuinamente feliz. O título dizia: Receita para o sucesso. Como amor e inovação transformaram um império. Eles conseguiram capturar meu melhor ângulo, brincou Lívia, inclinando-se contra ele. Todos os seus ângulos são os melhores, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. O telefone dele tocou. Era um lembrete. Ah, quase esqueci. Temos aquele jantar de caridade esta noite. Lívia gemeu. Outro. Eu preferia ficar em casa e testar receitas de sobremesa. Eu sei. Mas eu prometi, disse ele. Além disso, ouvi dizer que a Viana Alimentos está passando por uma reestruturação. Ricardo Viana foi afastado do cargo de CEO. Pensei que poderíamos ir, prestar nosso apoio. O sarcasmo em sua voz era evidente. Lívia deu uma risadinha. A derrota de Ricardo havia sido tão espetacular quanto a ascensão deles. Tudo bem, ela cedeu. Mas se ficarmos por mais de 2 horas, você me deve uma massagem nos pés. Fechado. Ele concordou imediatamente. Ele a abraçou com mais força. Mas antes de irmos, sim, ela perguntou. Você não teria, por acaso, uma daquelas suas marmitas sobrando para o meu almoço amanhã? Ele perguntou, a voz fingindo ser casual, mas os olhos brilhando com a mesma esperança que ele tinha quando inventava desculpas sobre inundações e pombos. Lívia sorriu, um sorriso cheio de amor e diversão. Algumas coisas nunca mudavam. Vou ver o que posso fazer, disse ela, antes de selar a promessa com um beijo doce e demorado, o sabor do sucesso e de um amor que começou da maneira mais improvável.